Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, circula nas redes sociais, em especial no Twitter, um vídeo do Bispo Macedo, dirigente da Igreja Universal do Reino de Deus, onde ele tenta explicar que ele não deve nenhum favor a Lula, onde ele tenta explicar por que não apoia Lula, não tem nenhuma obrigação de apoiar Lula ou o governo Lula, como aliás disse o outro bispo licenciado da Igreja Universal, o Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos. Partido Republicanos, anteriormente Partido Republicano Brasileiro, braço político da Igreja Universal. E agora apenas Republicanos, que tem uma boa bancada. Marcos Pereira disse que será impossível qualquer apoio ao governo Lula. E o Bispo Macedo vem neste vídeo colocar a sua posição. Não devo nenhum favor a Lula. Ele não fez mais do que sua obrigação. O que é que ele deu para a igreja? O que é que ele deu para mim? O que é que ele deu para a Record? Ele não deu nada, não fez mais do que a obrigação. Isso demonstra para mim uma ingratidão, antes de mais nada. Um sentimento. Eu fiquei muito triste com a declaração do bispo. Triste mesmo, porque é de um primarismo que pode ser rebatido, como eu estou fazendo agora. E por que eu estou fazendo isso? Porque me chocou, apenas por isso. Me chocou o primarismo, o baixo nível de um líder religioso, do qual eu espero mais do que essa conversa fiada. Eu chamo de ingratidão que não deve nada. Por exemplo, eu estava presente na Record quando a Record inaugurou um dos maiores estúdios da América Latina, um estúdio de 1.000 metros quadrados, com a presença do presidente Lula, que se deslocou com todo o seu aparato, sua comitiva, para participar e prestigiar o lançamento desse estúdio. Ele podia ter negado, podia não ter ido, mas ele estava lá presente. Esteve presente, deu show. Em vez de ficar falando com os altos dignitários, ele conversava com os faxineiros, conversava com os empregados, com as pessoas mais humildes. Eu observei tudo, eu estava lá. Só isto já é um ato de ingratidão do bispo. O presidente da República não tinha nenhuma obrigação de ir lá inaugurar um estúdio. Um estúdio que depois ficou sem utilização, depois foi repassado para a Casa Blanca trabalhar lá as produções da Record, e agora está lá o Léo. Deus sabe como, o que estão fazendo com esse estúdio. Fazendo novelas bíblicas apenas. Quem veio com uma proposta gigantesca, fabulosa, de ocupar inclusive o lugar da Rede Globo, reduzido apenas a um mero reprodutor terceirizado de novelas bíblicas. Mas isso é um outro assunto. Mas só isso já era motivo de gratidão do bispo. Seria motivo de gratidão do bispo. Quando na inauguração do Templo de Salomão em São Paulo, eu também estava lá com a Dilma. A Dilma se fez presente. Só isso já era motivo de gratidão. A Dilma, o Estado-Maior, militares, comando militar, tudo presente, porque a presidenta estava presente. É de uma ingratidão muito grande. Claro que Lula não fez mais do que a obrigação, como presidente da República, de distribuir verba para os canais de comunicação. É um dever. Mas existe alguma coisa além, existe uma relação de empatia. É preciso lembrar, por exemplo, que a Igreja Universal, o Bispo Macedo, apoiou a eleição de Lula em 2002, 2004, a eleição de Dilma em 2008 e a eleição de Dilma em 2010. Depois virou a casaca, ninguém sabe por quê, o que aconteceu lá, que não afiaram os bigodes, que passou-se totalmente para o lado do bolsonarismo. Mas é a ingratidão do bispo. Quando o bispo foi preso num sensacionalismo da Rede Globo, junto com a Polícia Federal, prenderam o bispo no meio da rua, cercaram o carro dele, a Polícia Federal prendeu ele, levou preso, a Globo filmando, teve exclusividade da prisão, ou seja, tudo armado, e o bispo ficou preso. O único político que foi visitá-lo na prisão foi o Lula. O bispo lembra-se disso? Então dizer que não deve ao Lula? Deve. Gratidão pelo apoio, pela solidariedade. Então o primeiro sintoma é a ingratidão, que me choca muito. Ingratidão. Gratidão é o sentimento mais nobre que pode ter o ser humano. Gratidão faz parte do amor ao próximo. Gratidão faz parte de beijar a mão de quem lhe deu de comer, ou de quem lhe deu apoio, ou de quem foi solidário no momento de dificuldade. E segundo é a soberbia. Mateus, capítulo 6, versículo 3, diz que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Vir de público dizer que o Lula é que deve a ele, porque quando o Lula estava com câncer na garganta, diz ele textualmente, o Lula foi lá na João Dias, no templo da João Dias, me procurou, nós mandamos todo mundo sair, fechamos a porta, e eu orei, pus as mãos de cura sobre a garganta dele, e ele ficou curado do câncer, foi lá para o Hospital Einstein e tal, e ficou curado do câncer. Não precisava tornar isso público.
Está lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Quando deres uma esmola, ou seja, quando gratificares alguém que está necessitado, faz em segredo. Porque Deus sabe, ninguém mais precisa saber. Também então não precisa vir a público, senhor bispo, para dizer que o senhor curou o câncer da garganta do Lula, que o Lula é que lhe deve isso. O Lula não deve nada disso ao senhor, ao contrário, o senhor que deve ao Espírito Santo do senhor. Porque a fé é que cura o Lula. Se é problema religioso e não do Einstein, vamos colocar do ponto de vista religioso, Jesus sempre disse, eu não te curei, a tua fé te curou. Então não foi a imposição das suas mãos, nem a sua oração, que curou o Lula, foi a fé do Lula. Falta um pouco mais de humildade, senhor. Falta um pouco mais de compreender o que está nas Escrituras, ou de praticar o que está nas Escrituras. A tua fé te curou. E que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Vir de público dizer um fato que deveria de ser discreto. E o Lula não foi lá pedir bênção para curar câncer de garganta. Provavelmente o Lula foi lhe visitar, e o senhor disse, vamos entrar, está com câncer, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração. E ninguém se nega a receber uma bênção, uma oração. Ainda é constrangedor, não quero ser abençoado, não vim só lhe visitar, não põe a mão em mim, não. Não, vai lá e se submete. Agora, vir de público anos depois, alegar isso para dizer que o Lula é que lhe deve favor, é transgredir todos os ensinamentos bíblicos, de que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, volto a repetir. De que o Lula não lhe deve favor. O Lula é que me deve favor porque eu curei o câncer de garganta. Não, senhor, cala a boca, fica quieto. Isso é mérito entre o senhor e Deus. Quem sou eu para chamar a atenção do Bispo Macedo? Um homem que passa o dia discutindo, pensando em teologia, lendo a Bíblia, compreendendo, interpretando, mas agora pisou na bola e pisou feio. Me causou muita tristeza, muito constrangimento. E muita repulsa de ver transgressão de dois princípios bíblicos. E mais, do princípio político. Eu não devo nenhum favor ao Lula, por isso não apoio, em tese, por isso não apoio. A política para o bispo é uma troca de favores. Ele me faz um favor e aí eu apoio ele. Estranho isso, né? Eu não voto num candidato por favor que ele me fez. A gente não deve votar por troca de favores. Não deve fazer uma escolha ideológica por troca de favores. Quando o bispo diz, eu não devo favor nenhum ao Lula. Ao contrário, o Lula é que me deve favor. Então acho que o Lula deveria votar no bispo para presidente, não o bispo votar no Lula para presidente. Quer dizer, é derrapagem em todo o setor, em setor religioso, espiritual, político. É de uma inconsistência. Por isso que eu fiz esse vídeo. Porque eu não posso deixar isso passar batido. Espero que não crie grandes problemas com a igreja ou com o bispo, mas se tratando de uma autoridade religiosa, como o Papa ou como qualquer pai de santo ou o que quer que seja, qualquer líder religioso, tem que saber o que fala e como fala. Não pode dar essas bandeiras de mediocridade, não. Seja lá como for, que Deus abençoe a todos. E que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. A bênção é dada de graça. O poder de cura é dom mediúnico, a oração é dom mediúnico dado de graça. E a Bíblia diz, dai de graça o que por graça recebestes. Não é para cobrar, não fala sobre a cobrança. É que se você recebeu a graça do poder de cura, o poder da oração, se você recebeu de graça, não pagou por ele, dê de graça, ou seja, dê como bênção. A graça como bênção. Ninguém me deve nada quando eu distribuo bênção. Quando eu abençoo um filho, quando eu abençoo uma pessoa, quando me pedem a bênção, não ficam me devendo favores porque eu abençoei, porque eu orei por alguém. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Assim como o bispo disse que o Lula não fez mais do que a obrigação dele como presidente, o bispo, como líder religioso, não fez mais do que a obrigação dele de orar e tentar impor as mãos de cura sobre a garganta de Lula. E nós somos gratos por isso, pelo ato caritoso, pelo ato gentil, pelo ato solidário, empático. O que a gente não pode concordar é que torne isso público como forma de defender, por outros interesses, porque é que não apoia Lula. Juntos, todos, cristãos, não cristãos, irmanados pela reconstrução nacional. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.
Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.